Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP11, mais um mês acompanhando esse fundo e cada vez mais, e cada mês que passa, ele me surpreende mais, mexeram num ponto no relatório, não sei, eu cheguei a mandar e-mail para a gestora, não responderam em si, mas não sei se algumas outras pessoas mandaram, e eles incluíram um ponto que não vinha nos outros relatórios, que era um ponto inclusive de cobrança minha e de outros investidores, foi muito bom isso. Mas pessoal, antes de começar a falar sobre o TEP11, eu sei que vocês já estão cansados de aparecer aquele vídeo pedindo desculpa para interromper e falar sobre a mentoria, mas eu preciso falar dela porque segunda-feira que vem agora, no dia 27, eu vou abrir as inscrições para a quarta turma da minha mentoria. Não é um vídeo de abrindo aqui, não é continuidade esse daqui, tá? Então eu vou abrir a inscrição para a quarta turma da minha mentoria. Pessoal, é o seguinte, vocês me acompanham aqui já há algum tempo, a gente faz análise de relatório mensal, e o que eu quero com essa mentoria, e a gente já está na quarta turma, é passar além disso, é mostrar como usar esses dados que vocês obtêm na análise de relatório para chegar de verdade no preço que vocês podem comprar um fundo imobiliário com base no risco que ele traz. Então, o foco da mentoria é ensinar você a calcular o preço de entrada, porque a diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que você paga. Então, agora no dia 27 eu vou abrir as inscrições para a quarta turma. Tem um link aqui embaixo na descrição e tem esse QR Code aqui do lado para você fazer o seu pré-cadastro e você vai receber no seu e-mail um baita cupom de desconto. Aliás, é o maior cupom de desconto para quem se faz o pré-cadastro aqui, beleza? Então, bora pro TEP11 continuar falando um pouco sobre ele. Pouco não é bastante, né? Tem que parar com essa mania de falar pouco, né? Porque isso deprecia o que eu vou falar depois. Então, pessoal, agora o relatório de abril. Vamos falar, o relatório, eu gosto muito do relatório, do visual dele, é muito bacana como que ele é mostrado. Então aqui ele tá com um pouquinho de deságio, isso é normal, inclusive para fundos de laje, né? Ele é normal, porém pelo dividend yield que ele tá trazendo, é muita coisa, né? 1,10 de dividend yield mensal, 14 de dividend yield anualizado, mas isso está muito em função do que ele vem entregando por causa da venda do São Luís. Então isso obviamente já estava claro que isso ia acontecer, que ele vai pagar um dividendo alto por alguns meses, exatamente por causa da venda. E provavelmente a gente tem essa diferença por causa do recorrente dele, que não chega a ser isso. Então o mercado precifica por causa do recorrente e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui ele é a grande característica desse fundo, que é para mim o que se destaca e se diferencia entre os outros fundos do segmento, que é a vacância física zerada. É o único fundo desse segmento que tem essa vacância física zerada, ou seja, ele é totalmente ocupado. Ele tem uma vacância financeira muito em função de carência, ou seja, o imóvel está ocupado, mas eles não está gerando receita porque ele tem alguma carência negociada, mas eles até colocaram o cronograma de carência, que isso foi um dos pedidos e o que eles colocaram no relatório, não sei se foi por pedido ou eles sentiram necessidade de colocar isso. Bom, sobre agora o mês de março, eles fazem uma pequena diferença, né? Na verdade, a diferença não é uma parte de mercado e depois do fundo. Então eles colocam aqui, eu vou passar rápido porque a gente já viu isso bastante, né? Várias vezes, né? Que o mês de Brasil, o mês de abril, ele foi num cenário volátil, né? Principalmente por causa da questão dos juros. Eles colocam, alguns economistas acreditam que o Fed, né? Vai manter a política de aumento de juros para combater a inflação, ou seja, nem mais reduzindo, mas vai aumentar, o que eu acho difícil. O que, na minha visão, vai acontecer é prorrogar a redução, ou seja, desde o início do ano já se previa, se esperava a queda das taxas de juros americanas no meio do ano, agora já está mais para o segundo semestre, quem sabe nesse ano ainda a gente vai ter. Aqui, e o que a gente já sabe, né, que abril foi o primeiro mês negativo para o IFIX. Sobre o fundo, aqui ó, ao término de abril, o fundo manteve pelo 9º mês consecutivo a vacância zerada em seu portfólio, tendo distribuído 1,05 por cota, o que dá aquele dividend yield monstruoso, né, de 14,08. Então, a questão toda está muito relacionado ao edifício o Souza Cruz mesmo, por causa dessa questão dessa distribuição. E eu não sei porque que eu falei Souza Cruz, é São Luís, tá? Bom, então aqui um outro ponto que mostra o porquê que eu
acredito tanto, aliás, eu já mostrei isso em algumas aulas, algumas lives sobre o mercado ciclo imobiliário, que a gente está na parte de expansão ainda, a parte de logística e de recuperação às lajes em São Paulo. E isso a gente consegue observar pelo que eles colocaram aqui, que eles fizeram na verdade, foi uma renovação contratual. Um exemplo relevante foi o aditamento de contrato de locação concluído nesse mês com um dos inquilinos do edifício Passarelli, o IDIS, que teve o seu aluguel nominal reajustado de R$ 73,10 para R$ 100, totalizando um aumento de 37%, muito acima da inflação e tendo um prazo de extensão por mais 3 anos, com vencimento agora em 2029. Isso mostra que o mercado de lajes ele voltou a aquecer, e esse é um ponto, pessoal, muito importante para quem acreditava que as lajes corporativas tinham acabado, principalmente depois da pandemia, onde o novo normal seria home office. E a gente tem visto cada vez mais as empresas voltando com o esquema presencial, as grandes empresas. Então, pessoal, assim, não tem muito para onde fugir. Laje corporativa vai continuar sendo um baita do investimento. Por outro lado, ele é muito sensível à economia. Isso eu tenho falado bastante, eu falo isso bastante para os meus alunos, que é um setor que eu precifico um risco um pouco maior do que outros, exatamente pela sensibilidade que ele tem com as crises ou com o sentimento do mercado. Então eles sofrem demais. Então, e eles são um bom termômetro, inclusive, para a economia. Por isso que eu gosto de... eu tenho laje corporativa na carteira, mas eu precifico ele com um outro olhar, que é, inclusive, uma das coisas que eu ensino na mentoria. Então a gestão continua ativamente trabalhando em melhorias do portfólio e olha só, o fundo permanece com o menor índice de alavancagem dos últimos 3 anos, sendo o início da amortização da dívida prevista apenas para o segundo semestre de 2026, que é o edifício Fujitsu, se eu não me engano. E aqui é o que eu vou falar mais para frente, que era um dos pontos de reclamação, porque eles falam da alavancagem, mas não mostravam como que era essa alavancagem. E eles fizeram um slide no relatório somente sobre isso. Parabéns para a gestão, porque é importante você, investidor, saber como é que está a alavancagem do fundo que você investe. E aqui, a movimentação de destaque desse mês, que já foi agora no em maio, né? Que foi, inclusive, antes do fechamento do relatório, foi anunciado o fato relevante, a aquisição do edifício GPA, que foi concluído em dia 2/5. Vamos falar sobre essa... Opa, não era para estar aqui embaixo, mas vamos falar sobre essa aquisição. Então, olha só, o fundo, ele no dia 2, ele celebrou um compromisso de compra e venda para comprar o imóvel, né, na Brigadeiro Luiz Antônio, numa região nobre de São Paulo, ali muito próximo da Faria Lima, daquele pedaço ali da Paulista. O objeto das matrículas eles colocam aqui, né? Todas no quarto registro de imóveis, então a compra dessa parte do imóvel. O compromisso prevê o pagamento total de 109 milhões, tendo sido paga nessa data 14 milhões e meio com sinal, e o saldo remanescente será pago em 24 meses, sendo quase 60% sendo pago em até 12 meses e 27% o restante em até 24 meses do sinal. E aqui eles colocam o retorno, porque como o fundo ele vai passar a receber o aluguel já no próximo mês, então o yield sobe demais, porque ele não paga tudo e já recebe tudo. Então isso aqui é um ponto importante para vocês entenderem quando a gente compara yields de fundo imobiliário. Por isso que dividend yield não deve ser nunca uma métrica para ser usada como critério para você decidir entrar num fundo, porque você precisa ter várias outras análises para decidir se o yield é bom ou não. Porque você olha um yield desse e fala, pô, puta, que yield animal. Só que é o seguinte, tá inflado, porque ele tá sendo pago, ele tá sendo gerado por uma situação onde o fundo está recebendo já o valor total, porém ele não pagou todo ainda. Bom, então continuando aqui, eles fizeram um estudo dele mostrando, deixa eu até reduzir o zoom aqui para poder caber na tela, fizeram um estudo dessa aquisição mostrando alguns pontos, acho que agora ficou muito pequeno, aqui, eles colocam aqui, né, que após 2 meses do desinvestimento do condomínio São Luís e 48 dias após a aquisição do Brigadeiro do Faria Lima, que foi lá
HGRE, a gestão anuncia a compra do GPA. Repondo, aqui que é muito importante, eles estão repondo e superando a receita recorrente da locação que tinha o condomínio São Luís. Então, obviamente, isso aqui é outro ponto muito importante para você entender a importância de você investir no fundo imobiliário e avaliar o que é recorrente e o que é não recorrente. Por quê? Pessoal, o objeto de um fundo de renda, fundo de tijolo de renda, é gerar pagamentos mensais através dos aluguéis. Quando ele vende um imóvel, você tem aquele lucro que inclusive a gente está vendo no caso do TEP, o lucro sendo distribuído mês a mês, o que fez com que o dividend yield subisse. Mas isso é não recorrente, ou seja, isso vai acabar. O que mantém um fundo para o longo prazo, o que mantém você tendo renda mensal é o não recorrente. Então, para o fundo imobiliário, o interesse é repor essa venda. Então, nesse caso aqui, veja como eles foram muito rápidos, a gestão foi muito rápida e para mim, assim, é fantástico esse trabalho que a Telos faz. Eu fiz uma venda, estou gerando um lucro e já vou repor esse imóvel com uma renda mais, substituindo a renda anterior e ainda maior. Foi o que eles colocam aqui, ó, repondo e superando a receita recorrente de locação do São Luís de 1.375 para 1.508, ou seja, um aumento de 10%. Muito bacana isso daqui, né, pessoal? É legal esse tipo de informação para vocês decidirem o investimento. E aqui eles colocam, ó, o principal trabalho da gestão foi negociar a compra de um novo ativo visando a equalização do recebimento dos fluxos futuros oriundos da venda do CSL, ou seja, do São Luís. Aí coloca aqui, ó, considerando-se a aquisição desse ativo somado ao Faria Lima, superam o valor de venda do CSL. Parte dos recursos necessários para essa aquisição serão captados através de uma emissão de cotas ou operação de securitização. Então, aqui é importante. Eles já fizeram aquele pagamento aqui, ó, esse pagamento aqui inicial, porém o restante eles não sabem, ainda não está claro como eles vão fazer. Ou vai ser por emissão, que inclusive eu falei no mês passado que o fundo já está considerando fazer emissão, ou fazer um CRI. Então a gente não sabe ainda como vai ser, isso a gente só vai saber nos próximos meses. O ideal que fosse por emissão, porque aí não teria dívida. Só que aí para ter emissão a cota precisa passar o patrimonial. E aqui eles falam sobre o prédio, né, que ele é na Brigadeiro Luiz Antônio, lá no Jardim Paulista, que é ocupado pelo Grupo Pão de Açúcar. Aí a transação entre o fundo e o Grupo Pão de Açúcar representa um sale em leaseback. Se você me acompanha aqui e já viu os vídeos do RZTR, essa operação é muito comum lá. Como é que funciona? O fundo vai lá, compra o imóvel do proprietário, esse proprietário passa a ser inquilino do próprio imóvel. Então o imóvel era do Grupo Pão de Açúcar, ele vende para o fundo e ele mesmo aluga pro Pão de Açúcar. Então acaba que o GPA ele era o dono, agora ele não é mais, só que ele passa a ser inquilino, então ele não precisa sair do imóvel. Isso acontece muito com o RZTR, que ele vai lá, compra a fazenda do proprietário e o proprietário arrenda a própria terra. Então, essa é uma operação interessante, porém, esse é um dos únicos pontos que me desagradou. Na verdade, não é que me desagradou, me agradou pouco, porque se torna um contrato atípico de 15 anos. E como a gente está falando de um imóvel numa localização boa e que na minha visão foi pago muito barato. Se a gente for ver, ele pagou praticamente 10 mil reais o metro quadrado numa região muito próxima daqueles outros, obviamente não é tão próximo assim, mas daqueles prédios que foram vendidos a 35, 40 mil reais, embora esse imóvel seja classe B, ele não é A. Mas assim, o que não me agradou completamente é esse tipo de situação, porque quando a gente tem um contrato típico num imóvel num contrato com uma localização boa, a região inteira está se valorizando, porém você não consegue fazer revisional do contrato, porque ele é um contrato longo e ele só é corrigido pelo IPCA todos os anos, não tem revisional. Então o fundo ele pode perder algumas oportunidades de melhorar o retorno desse imóvel. Porém,
Por outro lado, você traz uma maior previsibilidade. Então, o fundo está fazendo essa equalização. Na minha visão, eu não gosto muito disso, mas vamos ver se como vai ser o resultado, embora o cap rate tenha sido um cap rate interessante de compra de 9%. Se a gente for ver, é bom o cap rate, né? Porque passa a receber um aluguel mensal de 812. Lembrando que esse cap rate, o yield dele vai subir muito exatamente por causa da questão de que o fundo não pagou o imóvel todo ainda, ele só pagou 13,30% do valor, né? E aí que eles colocam aqui que o fluxo de pagamento vai ser os yields dos 3 primeiros anos 43%, no segundo 11,3% e no terceiro 9%, dando uma média de 21% nos 3 anos até o pagamento do total do imóvel. E aí é importante também a gente saber como é que vai ser o pagamento, porque uma coisa é você fazer o pagamento com emissão, que o dinheiro vem para você sem custo nenhum, é somente o custo da emissão. Agora, se você faz o pagamento por um CRI, você tem que embutir o custo dessa dívida nisso daí, então muda o yield. Então esse é um ponto que a gente vai ter que ver nos próximos meses. Aqui o relatório, o imóvel, né? Ela GPA, tem tudo aqui. É um imóvel que provavelmente foi feito pelo GPA naquele Buy Utilize lá, não sei se foi dessa maneira, mas o que importa é que o fundo se tornou dono e um contrato atípico de 15 anos, beleza? Locação de 100%, né? Quer dizer, desculpa, o TEP adquiriu 100% do prédio, né? A área bomba do prédio, 100%. Bom, deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó, a localização dele na Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Paulista, próximo do metrô Brigadeiro. Aqui o dividend yield, isso eu vou deixar para mostrar no relatório porque eu vou fazer uma comparação com o yield passado, com o dividend yield do mês passado. Aqui os imóveis, agora com a entrada do edifício GPA. E é isso, pessoal. Então vamos voltar aqui para o relatório. Então a gente já viu como é que foi o racional dessa compra. Gostei, tirando essa parte da modalidade de locação, que para edifício, para boa localização, para mim não é tão bom, mas esse é um ponto. Aqui não entrou ele ainda, já está aparecendo lá no outro. Aqui as questões de como está hoje, né? Não mudou nada do mês passado, evolução da vacância. E aqui, pessoal, aquilo que eu tinha falado para vocês da projeção da vacância financeira que tem relação com as carências. Hoje a gente está aqui no primeiro trimestre, 4,34, indo para esse aqui, né? Segundo trimestre, na verdade é esse aqui, né? Segundo trimestre, 5,48. Então a gente espera, pelo que eles colocaram aqui, que a vacância financeira, acabando todas as carências, praticamente no meio do ano que vem, no segundo trimestre de 2025, o que é muito bom. Aqui é o slide que faltava para deixar o relatório mais completo, que é a alavancagem do fundo. A gente vê nitidamente aqui que ele tem alavancagem barata. Se vocês forem ver, não é uma alavancagem cara. Até comparado com outros, eu achei ela até barata. Ela tem o vencimento em junho de 33. O início da amortização a partir de julho de 26, ou seja, o fundo tem fôlego para pagar, porque aqui ele só paga despesa financeira, é só juros e correção. E ela, obviamente, pessoal, ela vem aumentando mês a mês, porque como você não está amortizando o saldo principal, os juros e a correção monetária, eles são em cima do saldo devedor. E como você não está reduzindo o saldo devedor, na verdade você está aumentando o saldo devedor, porque você está incorporando nele inflação e juros. Então, obviamente, a despesa financeira vai aumentando mês a mês, até o momento que começar a ter amortização. Isso é um ponto importante de vocês entenderem. Aí vocês podem olhar, por que está aumentando a despesa financeira? Porque você está aumentando o saldo devedor. É só vocês observarem aqui, o volume na emissão era 27, agora está em 31. Tá? Então esse é um ponto para vocês verem, exatamente porque você está aumentando, você está incorporando a inflação em cima do seu saldo devedor, porque você não está pagando ela, né? Então isso é importante de vocês observar, porque normalmente o que você paga são os juros, né? Então, dependendo também de como é feito o cálculo do pagamento, mas o saldo devedor está aumentando porque você não está tirando do saldo devedor ainda. E aqui o cronograma de pagamento, só para vocês terem uma noção, que ele estava assim, eu não sei se, deixa eu tentar aumentar, porque eu fiz uma colinha aqui e peguei como que estava, peguei o do relatório passado, de janeiro a dezembro de 24. Se a gente pegar aqui, ó, janeiro, fevereiro, abril, tava com um real, eles pagaram 1,5, agora maio, 1,18, eles estavam com 1.
Por quê? Por causa do incremento que vai ter dessas novas compras. Então eles aumentaram o dividend yield previsto. Então olha só, maio 1,18, junho 1,18, aqui ó, R$1, e aqui inclusive aumenta a previsão para 0,78 enquanto estava 0,75, exatamente pelo incremento que esse edifício vai dar. Então isso é muito bacana porque, além de tudo, o incremento dele aumentou, o que provavelmente vai fazer com que haja um aumento da cota. E para o cotista do TEP é muito importante que a cota passe o valor patrimonial para ele poder fazer emissão e poder pagar isso sem ter que fazer emissão de um novo de CRIs, né? Fazer dívida. Aqui a receita de locação, como vocês podem ver, ela não é suficiente para pagar o que ele tem pago, nem metade disso, né? Mas exatamente porque ele tem muito lucro para distribuir, então acaba que equaliza todo esse processo. E aqui a gente tem, o fundo ele tem esses 81 milhões ainda para receber, tem a 42 milhões, que aqui entra o CRI mais a parcela de pagamento, né, do novo edifício, então das obrigações, e o que ele tem de aplicação financeira está tranquilo também. Então o fundo está muito bem gerido, pessoal, muito bem gerido. Tenho gostado bastante da gestão e vamos esperar que ele se mantenha assim, né, pessoal, porque eu até fico assim, poxa, fico com medo de falar muito bem de um fundo e acabar que já eles vêm e fazem uma besteira, né? Mas assim, torcer para que a Telos continue trabalhando bem, continue gerando bons resultados, e meus alunos e os membros Plus sabem quanto que é o preço máximo desse fundo aqui lá no nosso relatório. E se você tiver interesse, ou seja meu aluno, que vai abrir inscrição semana que vem, ou se torne membros Plus, ou aí, nossa, tem uma formiga aqui. E aí você vai receber o relatório de recomendação de oportunidades de fundos imobiliários, beleza, pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo.